Only me, only me. All things are only me, only me. All things are only. Momento de meditação. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. E o profeta de Deus para esta era, o irmão William Marley Brana, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, no parágrafo 135 em diante. Agora, em quarto lugar, teremos que apresentar-nos, mas me sinto tão cômodo e feliz estando aqui de pé falando dele. Mas em quarto lugar, a ciência temperança. Temos chegado à temperança. Primeiro se necessita fé, e logo à fé se acrescenta virtude, se é virtude correta, e logo se acrescenta ciência, se é a ciência correta, e agora queremos acrescentar-lhe temperança. Essa temperança aqui não quer dizer cessar de tomar álcool. Temperança não significa o remédio para o que toma álcool. Ao menos neste caso, esta é temperança bíblica, temperança do Espírito Santo. O álcool
simplesmente é um dos vícios da carne, mas nós estamos falando da temperança do Espírito Santo. E isso significa como controlar a língua e não ser um charlatão. Também nos ensina como controlar-nos e não perder a paciência com todo mundo. Muitos vão cair da carreira mesmo antes de começar. E logo nós perguntamos, por que Deus não está em sua igreja operando maravilhas e demais coisas como antes? Acrescente temperança às outras coisas. Temperança é como responder carinhosamente quando nos falam intrigadamente. Quando dizem, vocês fanáticos, não vá você tombá-lo na rua, mas fale-lhe com amor piedoso, amenizando, carinhoso. Assim quer ser você? Quando a você lhe fizerem mal, não vá devolver-lhes o mal. Deixe que ele seja seu exemplo. Quando o diabo lhe disse, se és filho de Deus, faça com que estas pedras se tornem pão. Ele podia fazê-lo naturalmente, porque ele era Deus, porém teve temperança. Quando lhe chamaram Belzebu, ele disse, eu lhes perdoo. É certo? Lhes arrancaram a barba, a mãos cheias, lhe cuspiram no rosto e disseram-lhe, desça da cruz. Ele disse, Pai, perdoa-os, nem sequer sabe o que estão fazendo. Ele, com aquele dom e conhecendo as coisas, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, lhe haviam visto operar maravilhas e revelar às pessoas o mal de suas vidas e etc. Lhe vedaram os olhos e logo batendo-lhe com um pau diziam-lhe, profetiza, diga-nos quem te bateu e creremos em ti. Vê você? Ele teve temperança. Agora, se você a tem dessa maneira, então acrescente a sua fé. Se ainda se enfada e se agita e etc., então não a tem. Não trata de acrescentar isso, porque não se agarra, não se pode vulcanizar um pedaço de borracha a um pedaço de ferro. Isso não serve. Tem que ser algo elástico, como a borracha. Agora, quando a sua fé e sua temperança chegam a ser a mesma fé e temperança do Espírito Santo, como ele as teve, então se podem vulcanizar, e a você se lhes acrescenta isto, quando sua virtude é como a virtude que ele teve, então se pode acrescentar. Quando sua ciência é como sua ciência, Deus, venho para cumprir tua vontade. Com a palavra do Pai, ele derrotou a todo o diabo. Os céus
e a terra passarão, mas a palavra não passará. Quando você tem essa classe de ciência, então pode se vulcanizar com sua fé. Quando a gente tem a temperança correta, como a que ele teve, se vulcanizará. Se você somente tem uma temperança formada humanamente, meio a meio, pela qual diz: eu deveria lhe dar uma boa sova, mas é melhor que eu não o faça, porque pode ser que ponha o meu nome nas notícias. Essa não é a temperança da qual ele fala. Não trata de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente, do profundo do coração, pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, então se pode vulcanizar, se pode acrescentar à sua fé. Com razão a igreja é tão pequena. Verdade? A Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E um homem que é estritamente um trinitário não crê e diz: olha aquele anticristo, ele é do nome de Jesus, ele é só Jesus. Tenha você cuidado. Não tenho muita confiança quanto à sua temperança. Seria melhor que você viesse dizendo: irmão Brana, tem tempo você para explicar isto? Gostaria de ouvir a explicação deste assunto. Logo venha e escute enquanto tudo é trazido à luz. Então pode-se ir. Entraremos nisso dentro de pouco, ao temor de Deus. Porém, quando a pessoa sempre está agitada, se agita completamente com qualquer coisinha, não é isto. Quando faz essas coisas, não tem temperança bíblica. Como dar respostas? Se você tem todas as coisas, então as pode acrescentar à sua fé. Depois destas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar paciência à nossa fé. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. São Tiago, capítulo 1, versículo 3. Agora, paciência é o passo seguinte na construção desta estatura. Você sabe que Deus tem um material mais fino em seu edifício. Vê você quão pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, gritos e demais coisas por causa de nossa fé. Mas quando chegamos a estas coisas, Deus não pode edificar-nos na forma da estatura, não nos pode formar, porque faltamos tanto nestas outras coisas.
Ele não pode formar sua igreja assim. Paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabendo que a prova de vossa fé obra paciência. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Quando Deus diz algo, você crê naquilo e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite pedi a Ele que me curasse e hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está sua paciência? Deus disse algo a Abraão e mesmo 25 anos depois não havia nada, mas ele ainda cria. Ele foi paciente para com Deus. Sempre ponha ao Senhor adiante e deixe que Ele seja o passo seguinte. Você não o pode cruzar. Assim sendo, ponha-o sempre por diante. E Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Noé teve paciência, sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Deus disse: vou destruir este mundo com chuva. E Noé pregou isso por 120 anos. Ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caía o orvalho do céu, nem nada por todos os lados era igual e poeirento como antes. E isso por 120 anos. Mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Isso é correto. Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que entres na arca, porque já vou trazer os animais. Quero que subas ali ao alto, para que possas aparecer pela janela. Quero que entres e quero que digas ao povo o que tenho pregado por 120 anos. Sucederá amanhã. Ainda e diga-lhes isso. Agora, qual é o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nada de chuva, porém Noé se preparou e colocou o impermeável para poder aparecer de vez em quando, e pode ser que contou as suas noras e demais pessoas da família: ó glória, amanhã verão algo que nunca tem visto, porque por todos os céus haverão nuvens escuras e relâmpagos, e a espada de Deus partirá as nuvens, e ele condenará estes pecadores que nos têm rejeitado estes 120 anos. Vejam bem, agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão nas margens,
podem nunca entrar de todo o coração, e ainda os temos hoje em dia. Alguns deles disseram: pois é possível que aquele velho tenha razão. Iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Ao amanhecer do dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol como sempre. Noé apareceu pela janela e disse: olhem, não há uma só nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse a um dos crentes fabricados: já sabia que tu eras um daqueles. Havia visto que tinha muito interesse. E o crente fabricado: Senhor, dispense-se-me. Unicamente é que isto havia me animado, e estavas assim, meio rindo, e não encontrava palavras. Porém Noé teve paciência. Disse: se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim disse Deus. Aqueles lhe perguntaram: Noé, quando te disse isso? Faz 120 anos. Tenho chegado até aqui e agora unicamente estou esperando, mas ainda encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja, mas ela estará ali. Não tenha temor. Ele o prometeu. Temos estado esperando por todo este tempo para ver a ressurreição. Haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Deus a prometeu. Espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia você despertará. Ele o prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Todos aqueles estão dormindo em Cristo. Não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele nos pode despertar. Jó disse: Ele chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo por 4.000 anos, mas não se preocupe, ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.